Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre banco de dados, pesquisa em múltiplas tabelas, né? Para que eu preciso pesquisar em múltiplas tabelas? Muitas vezes eu tenho uma situação numa empresa onde as informações que eu tenho não estão inseridas em um único lugar e eu preciso que outras tabelas complementem as informações de uma. Então, por exemplo, uma tabela de vendas. Eu não gravo nela dados do usuário, como endereço, telefone, né? Eu gravo o quê? Só o código do usuário. Numa tabela de vendas, eu não gravo o nome do produto e o preço, eu gravo só o código do produto. Essas outras informações eu vou buscando nas outras tabelas, ok? Esse tipo de procedimento nós chamamos de pesquisa em múltiplas tabelas, certo? E nós vamos usar uma comandinho chamado inner join. O que esse inner join faz? Ele liga tabelas. Como que ele liga tabelas? Você imagina que eu tenho uma tabela de CDs, onde tem todos os dados de um CD. E eu tenho uma tabela de gravadora, onde tem todos os dados da gravadora. E eu preciso, em determinado momento, saber informações do CD e saber informações da gravadora, tá? Então, para isso, eu vou usar o inner join. Como que eu faço isso? Eu tenho que dizer de qual tabela eu quero a informação. Então, é algo novo para a gente aqui, ó. Onde está inner join verde? Aqui embaixo. Leiam comigo aqui, ó. Select cd.código, tá? cd.código underline cd, cd.nome underline cd. Ou seja, da tabela CD eu quero pegar o código, da tabela CD eu quero pegar o nome do CD, da tabela CD eu quero pegar o código da gravadora. Porém, lá na tabela CD não tem o nome da gravadora, só tem o código. Aonde eu vou buscar esse nome? Na tabela gravadora. Então eu paro de escrever CD no começo e começo escrevendo aqui, ó, gravadora.nome gravadora, ok? E como que essas informações vêm para mim? Até hoje a gente usávamos assim, nós usávamos assim, from CD, não, from CD unido, inner join, unido com a tabela gravadora. Desde que, tem esse on aqui embaixo, desde que o código do CD, aliás, o código da gravadora que está na tabela CD seja o mesmo código da gravadora que está na tabela gravadora. Ou seja, ele vai achar uma informação que seja correlata, ou seja, que tenha ligação, como chave primária e chave estrangeira, tabela pai, tabela filho, e aí ele busca os dados na outra tabela, certo? Essa é a teoria. Então, inner join é quando os campos são iguais. Tem outros exemplos aqui, mas eu vou explicar com selects. Eu quero explicar também para vocês o left join. O inner join, então, é quando eu tenho todos os campos preenchidos. O left join, ele vai juntar tabelas quando não tiver todas as informações. Então, ele vai pegar uma informação que está à esquerda, ou seja, a primeira informação que eu ponho, e sair procurando nas outras tabelas. Eu já vou explicar isso com exemplo, certo? E eu tenho o right join, que vai fazer o quê? É o contrário do left. Ele vai pegar uma informação à direita e vai sair procurando nas outras tabelas. Então, na nossa teoria é isso. Eu vou juntar tabelas com dados iguais, inner join. Eu vou juntar tabelas quase completas com left ou com right join, certo? Vamos ver tudo isso na prática, que eu acho que é bem mais fácil para que a gente consiga entender isso daqui, tá? Eu criei aqui um banco de dados técnico 2020 e abri esse banco. Vou criar uma tabela de empregados, onde eu vou ter os dados do empregado. O nome dele, o telefone, bairro, CEP, cidade, estado. Eu vou ter uma tabela de pagamentos, ou seja, tudo aquilo que o meu empregado recebe vai estar nessa tabela aqui. Mas percebe que dele eu só tenho o código, eu não tenho os demais dados. Os demais dados estão na tabela empregados. Esse funcionário meu, esse empregado, ele tem pagamentos, porém ele também tem descontos. Então eu criei uma outra tabela de descontos, certo? Então, criei aqui empregados, agora eu vou criar descontos, certo? Não me lembro se eu criei essa, já criei. Beleza, então criei minhas três tabelas. Então, reparem que aqui vai ficar todos os pagamentos que os meus empregados receberem. Nem todos os empregados necessariamente têm pagamento naquele mês. Aqui vão ficar todos os descontos. Nem todos os empregados têm desconto naquele mês. E aqui sim, todos os empregados que eu tenho cadastrado, certo? Então, eu estou colocando aqui na tabela empregados o Luiz, a Marina, a Letícia, o Gustavo e o Matheus. São 5 empregados, ou seja, estão cadastrados. E cada um deles tem um código. Na tabela pagamentos, reparem que o Luiz, que é o número 1, ó, eu vou lançar 2 pagamentos para ele. A Marina, que é o número 2, não vai ter nenhum pagamento. A Letícia, número 3, vai ter um pagamento.
O Gustavo, número 4, não vai ter nenhum pagamento. E o Matheus, número 5, vai ter 2 pagamentos, ok? É como se fosse venda. Eles venderam coisas em uma loja. Então, incluir aqui. E nós vamos ter descontos, certo? Vamos aqui ver os descontos. O Luiz, número 1, vai ter um desconto no salário. A Marina nem pagamento teve, mas desconto ela vai ter no salário. A Letícia e o Gustavo não vão ter descontos. E o Matheus, número 5, vai ter descontos. Então, vamos inserir os descontos. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que em algumas situações eu vou ter todas as informações, em outras eu não vou ter todas as informações. Se eu der um select nessas tabelas, então eu vou ver aqui todos os meus empregados, todos os meus pagamentos e todos os meus descontos. Agora, eu simplesmente quero mostrar, quem são os empregados que têm pagamentos. Ou seja, eu tenho aqui a tabela empregados. Para não ficar toda hora escrevendo empregados, eu vou dar um apelido para empregados, letra E. Por que E? Porque empregados começa com E. Eu poderia colocar um apelido aqui, XX? Poderia. O apelido é meu, eu dou o apelido que eu quiser. É igual ao nome de variável, certo? Chamei de E. E eu vou juntar a tabela empregados, inner join, juntando com a tabela pagamentos, que agora eu vou chamar de P. Só para aqui em cima ficar pouquinho, ó. Se você não entendeu, é só escrever empregados aqui, ó. Empregados. Mas para não ficar escrevendo empregados toda hora, eu dei um apelido lá e eu vou colocar aqui só o apelido. Então, na tabela empregado, eu quero o código dele, eu quero o nome dele e vou buscar o valor que ele tem para receber. Vocês concordam que nome está em uma tabela e valor está em outra? Então, eu vou estar juntando duas tabelas. Como que eu consigo juntar duas tabelas, né? Quando o código do empregado que está na tabela empregado for o mesmo código do empregado que está na tabela pagamento. Ou seja, para todo mundo que tiver um pagamento, ele vai buscar o nome, certo? Vamos ver isso aqui funcionando? Lembra que só 3 têm pagamento para receber. Então, o Luiz tem 2 pagamentos, só 3 pessoas têm pagamento para receber, né? O Luiz tem 2 pagamentos, a Letícia tem 1 pagamento e o Matheus tem 1 pagamento. Então, reparem que Luiz, Letícia e Matheus estão na tabela empregados. Esses valores estão na tabela pagamentos, ok? E quem tem desconto? Também não é todo mundo que tem desconto, né? Mas aqui nesse próximo exemplo, eu quero mostrar ao mesmo tempo quem tem desconto e quem tem pagamento. Então, eu estou juntando 3 tabelas. Então, não é todo mundo que vai ter as duas coisas. Tem gente que tem só pagamento, tem gente que só tem desconto, e eu quero saber quem tem pagamento e desconto. Então, eu estou juntando. Como que eu junto 3 tabelas? Tá? Eu vou pegar o nome na tabela empregados, o valor na tabela pagamento e o valor na tabela desconto. O que está fazendo esse E aqui? O E é o apelido da tabela empregados. E esse P é o apelido da tabela pagamentos. E esse D é o apelido da tabela desconto. Se você não gostou disso, arranca essas iniciais e coloca o nome da tabela inteirinho. Como que ele vai juntar esses dados? Se o código que tem na tabela empregado for o mesmo código que... Se o código da tabela empregado for o mesmo código da tabela pagamentos e também for o mesmo código da tabela descontos. Então, se eu selecionar aqui, ó, e executar, ele vai mostrar o Luiz, que tem pagamento e desconto, o Matheus, que tem pagamento e desconto. E os outros funcionários, ou tem um, ou tem outro, ou não tem tudo, né? Certo? Vamos ver o próximo exemplo aqui. E quando eu quero puxar quem não tem tudo, eu quero puxar quem tem desconto, certo? Então, desconto é a última informação que eu vou... Perdão, é a primeira informação que eu vou ter, que ele vai pegar da esquerda, né? Lembra que o SQL lê de trás para frente, então essa aqui é a primeira, certo? Então, ele vai pegar o desconto. Todo mundo que tiver desconto, ele vai trazer os dados. Deixa eu executar primeiro, depois eu explico. Olha o que ele fez aqui, ó. A Marina pegou na esquerda o código dela, certo? Ela tem um desconto. Ela não tem pagamento, mas ela tem um nome. Então, o que ele faz? Aonde deveria ter pagamento, ele coloca um null. O inner join só mostra quem tem. O left join, quando ele acha só uma informação, aqui ele não acha, no caso, ele não achou um pagamento para esse funcionário, ele coloca null. A Letícia também está na tabela, né? Ela não tem desconto, porém ela tem pagamento. Então, ele coloca null e mostra os dados dela.
O Gustavo não tem nenhuma coisa nem outra, mas existe um nome para ele, então também ele coloca nu, certo? E eu posso pegar os dados à direita, ou seja, eu posso pegar a primeira informação, né? Se eu listar aqui, ó, quem é que tem pagamento, né? Tem pagamento. Aqui, peraí. Ah, tá. Quem é que tem pagamento? Tem pagamento o Luiz e tem pagamento o Matheus. O 20, tá, seria do número 2. Número 2 é a Marina. A Marina, ela só tem um desconto, certo? Então, como ele pega da direita para a esquerda e o primeiro campo que ele está colocando aqui é pagamento, onde eu selecionei, certo? Como o primeiro campo que ele pega é pagamento, o que acontece? Ele não vai encontrar o nome dela, certo, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, tá? Eu já volto com a continuação dessa